Sejam bem-vindos ao episódio 44 do Pedincast, que é o podcast da sua pediatria intensiva. Esperamos que o Natal tenha sido muito iluminado, o espírito natalino contagiando todo mundo. E esse episódio, pré-ano novo, 2024, aí chegando com tudo, 2023 passou que a gente nem viu, né? E aqui se foram 44 episódios do nosso Pedincast. E hoje um episódio especial, muito pedido por vocês. E eu vou deixar o Arlindo dar continuidade, que hoje tem um gostinho especial para ele. Primeiramente, queria agradecer o Fernando, nosso novo aliado aí nessa família da terapia intensiva pediátrica. E realmente, sabe, Fernando, a gente percebe assim que ainda surgem sempre muitas dúvidas em relação à escolha profissional, né? Comentávamos um pouco antes, né, sobre essa dicotomia que existe, né, do pediatra que eventualmente quer fazer uma subespecialidade, focar numa carreira de consultório, e aquele que tem uma certa aptidão, tem uma certa preferência pelo atendimento hospitalar, que é o nosso caso aqui, né? Então, acho que é uma oportunidade da gente falar um pouco, né? Eu posso até falar um pouco também das minhas motivações, mas ao longo desse tempo a intenção é ouvir as suas motivações também. E aí, até diferente do que antes, hoje nós optamos por nem preparar roteiro nem nada, porque é mais uma conversa mesmo assim de afinidades, né? No talento hoje. Deixar o coração falar hoje. E aí, também diferente do que a gente faz das outras vezes, Fernando, e sabendo que você teve aí uma trajetória itinerante ao longo desse Brasil, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua graduação, a sua residência, o seu trabalho inicial. Entendi. Vamos lá. Primeiro de tudo, para mim é uma hemorragia de satisfação estar aqui fazendo parte desse programa com esses dois monstros da medicina intensiva pediátrica. Dois monstros, evidentemente, no melhor e bom sentido da palavra, né? E para mim foi uma honra e continua sendo ser doutrinado, né, por essas duas feras que aqui estão na minha frente, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal, né? Enfim, tudo começou, graduei-me em Rondônia, né? Lá fiz a graduação geral, né? E a escolha pela pediatria foi uma escolha bem tranquila. Não tive, assim, nenhuma dificuldade, nenhuma crise existencial, vamos dizer assim, em relação à residência, né? Aí, depois que terminei a graduação, a gente, né, trabalhei aí mais ou menos uns 2 anos, né, fazer o famoso pé de meia, né? Tive a oportunidade de trabalhar em Paranaguá, no litoral aqui do estado, e depois em Santa Catarina, né? Chamada cidade de Brusque, cidade do cara aqui, do Luciano Hang, né? Cidade de colonização alemã, né? Isso. E depois, 2016, ingressei na faculdade de Santa Maria, onde eu fiz pediatria, né? E daí, cursando pediatria, várias metas, vários critérios foram obedecidos, assim, era aquilo mesmo que eu queria, estava me sentindo realizado mesmo. Só que daí veio o primeiro dilema, né? O dilema era o que fazer depois da pediatria. Seguir como pediatra geral, seguir como outras N especialidades, e aí começou a busca pelo caminho, né? E eu já tinha uma certa aptidão mais pelo lado de pronto-socorro, né? Ambulatório não era muito a minha praia, vamos dizer assim, né? E tendo mais ou menos já esse norte, então eu comecei a olhar mais para essas áreas de urgência, emergência, pacientes de alta complexidade, né?
E eu não sei se ainda tem, né? Mas na época tinha a especialidade em emergências pediátricas, né? Basicamente, creio que deve ser o médico ali, né? No pronto-socorro, emergencista, né? E com a residência específica em emergências, né? Só que daí, trocando a ideia com pessoas mais experientes, né? Inclusive, eu vou mandar um abraço para ele, hein? Se ele estiver vendo. Professor Matheus Lima, cardioped lá de Rio Grande do Sul. Acho que ele está em Lajeado agora. Um abraço, viu? Tá me devendo um churrasco, hein? Faz um churrasco doce maravilhoso. Essa história é boa. Depois ele vai me xingar aí depois. Mas, trocando uma ideia com ele falou, cara, eu acho que assim, talvez vale mais a pena, acho que você vai sair melhor preparado fazendo medicina intensiva. Porque, às vezes, o intensivista ele consegue tocar o pronto-socorro com uma certa segurança, né? Já ao contrário, às vezes não acontece. Às vezes o emergencista não consegue tocar, né, uma UTI com segurança. E segui o conselho dele, né? E aí veio a saga, né? R2, você tem que, né, fazer cumprir as metas, né, da pós-graduação, né, do estágio. Ainda não eram 3 anos, né, de pediatria. Eu acho que a minha leva foi a última leva de 2 anos. Entendi. O ano seguinte, imagino que já foram 3. E daí começou a saga, né, em relação à medicina intensiva, né? Então, basicamente foi traçado o rumo ali. E apesar de ser rondoniense, a minha família é paranaense, né? E meus pais já estavam mais ou menos se programando, se preparando para voltar aqui para a terra natal deles. A minha esposa também é daqui. Então, falei, né, a gente atira para tudo quanto é lado nessas horas, né? Mas o plano A era aqui, né? E graças a Deus deu certo, né? Passou aqui e foi a primeira prova ainda, hein? Geralmente é aquela tensão, né? Primeira prova, né? Mas deu tudo certo. E estamos aí hoje. Eu acho que eu nunca te perguntei, mas você fez o estágio eletivo também, né? Durante a residência sua de pediatria, sim. Você cumpriu 1 mês, eu acho, né? Na UTI. Eu lembro do Fernando nessa época. A gente lá fazia parte da graduação, né? Da grade curricular. Um estágio fora, né? Eu acho que inclusive foi uma novidade para nós, que foi a primeira vez que a gente teve assim uma procura desses estágios não é bem um estágio extracurricular, porque ele é um estágio curricular também, né? Que você cumpre em outro serviço. Chama de externo, algo externo, assim. Isso. E como que você chegou ao UEL? Assim, era por essa questão da georreferência mesmo, por sua família ser daqui dessa região? Basicamente, acho que por conta disso, professor. Então, assim, meu sonho era sempre, né, ter a oportunidade de estudar na UEL, né? Felizmente, né, na terceira vez foi, né? Mas eu acho interessante. Então foi basicamente assim, né? Minha mãe é graduada na UEL, meu pai também. Oi? A família toda. A família toda, meus tios também, né? E a ideia era, como eu falei para o senhor, né? A gente vai, né, rodou um pouquinho cada lugar e estava na hora de criar raiz em um canto. E tem essa questão familiar, né? Então juntou a fome com a vontade de comer, né? E deu certo. Estamos aí curtindo, né, os frutos. Eu acho interessante, sabe? Porque tem muito do seu relato, né, que eu acabo até, não tem como não comparar, né? Quando eu também fiz a graduação, eu fiz a UEL a vida toda, né? Só falta ter o selo FUEL, né? Porque eu e a Flávia, nós somos filhos da UEL, né? E continuamos ligados até hoje, né? Patrimoniados. E se eu disser para você que eu comecei a fazer, na verdade, assim, a medicina,
até hoje eu não sei dizer como que chegou na minha vida, porque não eram os planos que eu tinha para mim, né? Não era, eu acho que eu abri mão de muita coisa que talvez o meu coração sinta falta, mas por outro lado, hoje eu sei que é algo que o meu cérebro se contenta, né? Não, mas fala qual que era a especialidade que ele queria seguir. A neonatologia. Isso aí Brincando, viu, neonatologista? Não fiquem bravos com a gente. Então, né, eu sempre gostei, o Fernando sabe disso, né? Eu sempre tive muita ligação com algumas áreas, assim, digamos assim, da música, do cinema, né? Então, eu tinha muita vontade de cursar cinema. Inclusive, cheguei a fazer aquela, é uma prova que é... Vestibular? Eu esqueci o nome agora, Teste mas de aptidão. aptidão, né? Lá na ECA, em São Paulo, na Escola de Cinema e Arte de São Paulo. E a minha vontade, claro, assim, eu tenho perfil de bastidores, você sabe disso, né? Mas eu gostava muito da parte, assim, de roteirização, né? Então, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler e escrever. Mas daí, em algum momento, a medicina apareceu para mim. Tá, então vamos embarcar. E até o 4º ano, acho que até, na verdade, o internato, eu não pensava em fazer pediatria. A primeira área que eu pensava em fazer era neurologia clínica. Eu nunca tive muita aptidão, nunca vontade de cirurgia em si, porque eu sempre gostei muito da parte assim de raciocínio, de construção de ideias, né? Não que as cirurgias não façam isso, a gente tem áreas cirúrgicas que são muito clínicas também, né? Mas a minha vontade não era entrar nesse ramo da cirurgia. Mas daí eu comecei o internato pela pediatria, pela cirurgia pediátrica. E aí eu sabia assim, não, eu tenho que fazer pediatria. Daí, tanto é que assim, o 5º ano foi um ano gostoso de fazer, o 6º ano é aquele ano meio assim que você vai levando, porque quase você não vê criança no 6º ano, né? E aí quando eu entrei na pediatria em 2001, 2002, né? E aí quando eu pensava em fazer subespecialidade, a minha primeira opção era neonatologia. Porque eu gostava muito, e até hoje eu gosto muito de cuidar de recém-nascido. Você sabe disso, e você também gosta de cuidar de recém-nascido, né? Mas daí, quando eu passei pelo estágio da UTI pediátrica como residente, né, tive o prazer, né, de ter um contato maior com a professora Luísa, né? Então, assim, posso dizer que o meu norte para a escolha da terapia intensiva pediátrica foi a doutora Luísa, que é uma pessoa que eu sempre falo assim, ela vai levar o meu respeito até o meu último dia, porque eu acho que o último dia dela vai mais longe que o meu, né? E assim, mas daí realmente eu me encontrei, tanto é que talvez você também tenha essa mesma conclusão. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Por mais que eu já pensei até em hematopediatria no meio do caminho, sabe? Outras coisas que foram aparecendo, oportunidades que foram aparecendo. Mas daí assim, e conforme a gente vai trabalhando, você vai se identificando cada vez mais, né? E até 2019 eu ainda questionava às vezes, sabe? Será que eu não deveria ter escolhido outra especialidade? Será que eu não deveria ter seguido outro caminho, né? Talvez tentado algo em outro país, outro local? Aí até que apareceu a Nicole, que você conheceu, né? E a partir daquele momento eu tive a certeza, né? Eu não faria outra coisa que não fosse isso que eu faço hoje, né? E tenho o prazer de trabalhar unicamente numa única UTI. Não foi fácil chegar nessa exclusividade, para você também não foi. Mas hoje eu vejo assim que eu não conseguiria fazer outra coisa, né? Então é que eu sempre falo assim, tem algumas escolhas que são nossas, mas às vezes a gente é escolhido, né? Eu acho que a gente é escolhido por determinadas áreas, por determinadas especialidades. Nós somos escolhidos pelas crianças que a gente cuida. Isso que eu acho que talvez a Flávia também seguiu uma área de saúde da criança, né? De cuidar de criança. Acho que as crianças nos escolhem, né? E ao longo da trajetória a gente vai tendo essas crianças que são muito marcantes, né? E aí que você para e pensa, não, então valeu a pena, porque de certa forma a gente foi importante para aquela criança naquele momento, independente do desfecho que teve, né? Eu acho que a gente às vezes é muito importante para várias famílias e a gente não tem a noção disso, né? Mas a minha parte em relação à medicina também foi algo extremamente inesperado, assim, sabe? A minha pretensão, quando eu era, né, um adolescente, era fazer oceanografia ou biologia. Porém, já tenho uma bióloga em casa, né? E ela ficou, talvez, acho que com medo de
e eu me deparar com as dificuldades que talvez ela enfrentou aí durante a gente sabe que infelizmente a vida de professor aqui no nosso país é Difícil. bem desafiadora, né? E oceanografia também na época não era algo muito, como posso dizer, não tinha muito conhecimento assim, né? Não era um curso que era bastante divulgado, algo do tipo, né? E eu era de Rondônia, não tem mais nenhum, né? Você falou exatamente assim, o que eu pensei, falei assim, mas como pensar em oceanografia sendo natural de Rondônia, isso. né? Aí depois, para ter que ir para um ambiente totalmente diferente, né? Enfim, então aí meus pais entraram na lida, né? Aí foi por eliminação, né? Direito ou qualquer curso de humanas não dava. O livro de direito você tem que ler com o dicionário do lado, né? É uma linguagem assim... Juridiquês, né? O juridiquês. É complicado esse de juridiquês. Isso porque você tem uma boa referência que é o seu pai, né, Fernando? Ainda, exatamente. Né? Que mais? A área das exatas, né? Engenharia e por aí afora também. Eu já tinha alguns amigos cursando engenharia e eram umas coisas... Um conhecimento de uma complexidade, pelo menos para mim, que fora de série. Aí sobrou a área das ciências, né, de saúde, né? Aí ficou naquela enfermagem, físio, odonto, medicina, né? E daí teve vamos dizer assim, um pouco mais impacto da família, né? Faz medicina, né? A chance de você ter aí uma vida mais tranquila, né? Teoricamente é maior do que algumas outras opções, né? Então, aí prestamos o vestibular e deu certo. Nunca imaginei fazendo medicina, né? É um choque, assim, quando você sai do ensino médio para uma faculdade, é algo grotesco, assim, né? No ensino médio, acho que o conhecimento vai até você, né? O ritmo é diferente. Já na faculdade é o contrário. Se tu não for atrás do conhecimento, já era. Eu imagino que talvez a residência tenha sido um impacto ainda maior, né? Na graduação, Bastante. normalmente a gente ainda recebe um pouco mais de conhecimento perto da residência. A residência já é uma coisa muito independente, né? Nossa, imagina um desafio para você, porque ainda teve que cruzar o Brasil, né? Para fazer pediatria, né? Saiu do norte do país. Estado, só não parei na Argentina porque a minha sanidade mental ainda tá boa. Mas aí, chegando no Rio Grande do Sul, aí todas aquelas dificuldades com o clima, né? Cultura também bastante diferente. Mas deu tudo certo, né? E aí, estamos aí na 2018 a 2020, né? Isso. UTI pediátrica, uma fase bastante complicada também, né? Mas tudo deu, no final do frigir dos ovos, tudo deu certo, né? E acho que o bom da medicina intensiva pediátrica também é o seguinte, ela te prepara, acho que, para o pior cenário de paciente possível. Acho que nenhuma outra especialidade da medicina, pelo menos da área pediátrica, né, proporciona isso para um profissional, né? E você sempre estar preparado para o pior é muito bom você assumir um plantão, né? Você ir trabalhar com essa segurança de que, se chegar uma paciente extremamente grave, né, eu tenho a segurança para, né, manejar o paciente, né? Então acho que foi um pouco disso também que me fez, né, além das orientações e sugestões de professores,
Acho que o fato de alcançar o preparo para manejar pacientes de alta complexidade, você se preparar para o pior cenário, foi o que fechou aí os critérios para eu escolher a medicina intensiva pediátrica. E que nem o senhor falou, 2020 foi o término da minha residência. Hoje a gente está em 2024 praticamente. Não me vejo fazendo outra coisa. E o seu perfil, né, Fernando? Calmo, assim como o Arnildo, muito tranquilo. Eu nunca vi perder a paciência, Arnildo também. No pior cenário, né, da pior situação, ou mesmo numa reanimação, a tranquilidade desse perfil, isso reflete em toda a equipe. Né? Porque uma pessoa que conduz tranquilamente o pior cenário, de uma certa forma, consegue tirar o melhor da equipe, porque não tem o estresse, o desespero. Né? Acho que a área da saúde, acho que de forma geral, né? Quando você está lidando com vida, se você perde o seu emocional, né? A chance da coisa deteriorar é muito grande, né? Às vezes a pessoa é um excelente profissional, sabe tudo, né? Passo a passo de cada, né, patologia, né? Sabe intubar, sabe manejar direitinho. Mas se a parte emocional for perdida em algum momento, a chance de degringolar é grande. Eu acho que você citou uma sequência que eu acho bem interessante, até para, eventualmente, residentes que estão terminando pediatria, né? Nós estamos em dezembro, algumas residências terminam daqui 2 meses, né? Ou até para os que ingressaram há pouco tempo, que estão no R1, no R2, no R3, que é realmente esse passo a passo. Então, identificar e querer fazer parte desses pior cenário que você citou, e realmente é o pior cenário em termos de complexidade, em termos de dificuldade. Segundo passo, gostar desse cenário. Então, assim, às vezes você imagina, você idealiza estar trabalhando assim, mas aí quando você realmente confronta com isso, você percebe que não é bem isso que você queria, né? E o terceiro é saber lidar com esse cenário, né? Então, o saber lidar é muito disso, sabe? É o controle, né? Ninguém precisa saber de tudo, mas você tem que estar com a situação sob controle, né? Não é um controle hierárquico, mas é um controle que deve refletir em todos os profissionais. E vice-versa, né? O controle dos outros profissionais também deve refletir sobre nós, né? Então, acho que é um funil mesmo, né? Então, você quer fazer parte desse cenário da terapia intensiva, de uma UTI, você gosta de fazer parte disso. Não que a gente quer que a criança chegue grave, mas quando Sim. você se depara com a situação, você gosta, né? A gente gosta de fazer aquilo, né? A gente faz com prazer isso. E o terceiro é saber lidar com essa situação, né? Então, eu acho muito rico mesmo a terapia intensiva de modo geral, né? Para medicina, para enfermagem, para fisioterapia, porque a gente está lidando com essas complexidades. Vou aproveitar, né, fazer um contraponto com relação a algumas coisas que eu vejo nas redes sociais. Você falou que se formou e foi trabalhar, né? Depois foi para a residência. Esse tempo que você ficou trabalhando, o que te levou ainda a fazer a residência? Porque muitos residentes falam, poxa, às vezes é melhor já terminar a faculdade, já entro na residência para já não sentir o negócio fluir, porque é mais difícil terminar a faculdade, vou trabalhar, ou terminar a pediatria, vou trabalhar e depois eu penso na subespecialidade, né? Entendi. Como que você enxerga isso com relação ao ânimo, se vale a pena fazer residência mesmo assim, se vale a pena... eu já trabalho numa UTI pediátrica, mas eu não tenho a formação na residência, né, de terapia intensiva pediátrica. Vale a pena mesmo assim fazer a residência? Várias coisas que eu vejo nesse sentido, né? O quanto que o trabalho e a residência podem, de diferentes formas, agregar. Entendi. Eu acho que assim, acho que tem vários cenários possíveis, né? Por exemplo, se você... tá terminando, concluindo a medicina, né? Tá ali no seu último ano de internato. Você já emenda, né, uma residência? Ok. Então, acho que talvez seja até um cenário ideal, né? Que daí você acha que já consegue aí ganhar um pouco de tempo mais lá para frente. Talvez não caia nessa dualidade de, trabalhei, já estou ganhando, né,
me inserir, legal, né, no mercado de trabalho. trabalho. Estou independente, já estou fazendo meu nome, vou ter que largar tudo isso para fazer a residência. Mas, enfim, mas a vida de médico generalista também não é fácil, sabe? Você trabalhar em porta, provavelmente também em unidade básica de saúde, né? Mas eu acho que, por mais que a princípio possa parecer que quando você saia dessa zona de conforto, entre aspas, para fazer a residência, possa parecer que você está dando alguns passos para trás, mas eu acho que lá na frente, quando você terminar a residência, você vai ter dado vários passos para frente, sabe? Eu acho que quanto mais você se prepara e adquire conhecimento, né, para o que você quer mesmo, né? Quando você atinge o seu objetivo, o seu desejo, né? A minha ideia era fazer pediatria e pronto, né? O tempo que essa lacuna que ficou entre a formação de medicina e fazer a pediatria foi meramente para juntar uma graninha para depois, na residência, não precisar, né, fazer plantão, residência. Porque eu acho que às vezes muita gente se perde nisso. Acaba que a residência vira o segundo plano e os plantões viram o plano A, vamos dizer assim. Então, assim, foi tudo assim bem calculado. Não tive assim nenhum problema de deixar essa vida um pouco mais confortável para entrar na residência. No frigir dos ovos, assim, eu acho que sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Eu vejo assim, sabe? Já viu, né, exemplos dentro dessa sua definição de, por exemplo, alguns residentes que terminaram pediatria e que até queriam fazer especialidades. Mas daí a decisão, e por diferentes motivos, era exatamente esse, né? Primeiro trabalhar 1, 2 ou mais anos e depois voltar a fazer a subespecialidade. Em boa parte das vezes não volta, né? Porque realmente assim, você se acostuma com uma independência, com uma autonomia, você se acostuma às vezes até financeiramente com um cenário que é melhor do que o da residência. Então acho que parar com isso, né, e realmente dar 2 passos atrás para depois continuar avançando, é uma decisão que requer muita opinião, né? Porque você vai voltar a ser encaixado dentro de uma hierarquia de ensino, vai ter que se limitar ali com uma carga horária diferenciada, né, dedicação à residência, mas no final realmente assim, acho que o resultado sempre é positivo, né? A gente sabe que hoje a pessoa pode inclusive obter um título de especialista sem fazer a residência, mas a residência é um facilitador, né? E além disso você tem a oportunidade de trabalhar de maneira mais próxima ali da parte teórica também, né? Com as discussões, com as condutas à beira-leito, né? Então acaba sendo realmente algo produtivo, né? Eu acho que quanto mais você se preparar, melhor. Então, assim, eu acho que senão não existiria, né? Subespecialidade, especialidade, residência, né? Porque realmente é um salto assim de conhecimento. Acho que em nenhum outro momento o profissional da área de saúde vai adquirir tanto conhecimento como durante o período da residência, né? Seja da área primária ou, né, já de uma subespecialidade, né? E eu acho que depois, né, sempre vai fazer diferença, né? Indo para a vida real, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, sempre vai fazer diferença, né? Seja como residência, né, ou como título, né, de especialista, né? E um ponto eu acho que é o serviço que você opta em fazer a residência. Em conhecendo como o Arnildo conduz na coordenação, ele preza muito pelo conhecimento, do desenvolvimento do estudante, né, do residente. De estimular realmente a independência em vários aspectos. A independência tanto intelectual para fazer o autodesenvolvimento, como eu vejo também dos procedimentos, né? É claro que as especialidades são importantes, mas ali
intensivista tem que dar o apoio inicial e eu vejo ele estimulando muito isso, a independência. E o quanto é importante que essa residência seja um serviço que apoie esse desenvolvimento do profissional, né? Não seja apenas tocação de serviço, vamos dizer assim, porque é uma outra queixa que a gente observa bastante, né? Conversando com outras pessoas, mas é o meio do mesmo. Eu vou fazer a residência, mas eu estou indo lá para tocar serviço ou estou indo lá realmente para aprender, né? Essa parte, além dessa questão que a gente comentou antes, de se preparar para o pior cenário, né, de adquirir segurança, né, para trabalhar, essa questão da segurança vem muito também em relação da independência, né? De você ali criar sua própria personalidade, seu modo operante de trabalhar, né? E como posso dizer? Deu branco. Não, fica tranquilo que depois corta isso. Aí que pula. Tá falando da parte de independência. Sim. Essa questão da parte da independência sempre, né, acaba que computa ali, né, para essa questão da segurança, né? E é interessante, acho que a palavra que vocês comentaram sobre evolução, né? Acho que a senhora também deve perceber assim, quando a gente chega no primeiro dia, aí dá 6 meses, já vê uma mudança, dá mais 6 meses, já vê outra mudança. Então, assim, você entra de um jeito e você sai de um jeito totalmente diferente, né? Você olha para trás e você fala, como que, né? Como muda para melhor, né? E acho que faz parte do processo, né? Aprimoramento, né? Evolução. É o que muita gente chama de curva do aprendizado, né? Então você tem que passar mesmo por essas estações de aprendizado para que você encontre o seu perfil dentro da especialidade, né? Então, falando do lado de cá, assim, na visão do professor, do coordenador, eu concordo totalmente com você, entendeu? Eu acho que é assim. O papel do professor, ainda mais quando está lidando com uma área complexa, como é a terapia intensiva pediátrica, é oferecer e apontar os caminhos, né, para o desenvolvimento de raciocínio, desenvolvimento teórico, o desenvolvimento prático, né? Mas é sempre estimulando essa questão mesmo assim da autonomia, né? Eu tive um professor durante a graduação, né, durante a residência, que era o professor Eduardo, foi meu orientador de mestrado, e ele sempre defendia essa ideia, né, de que você não precise das especialidades, você precisa sim, mas o primeiro tratamento, a primeira conduta, ali, a situação de emergência, ela tem que ser do intensivista. Então não é porque internou uma cetoacidose que a primeira conduta é chamar o especialista. Não é porque internou um estado de mal epilético que a primeira conduta é solicitar a avaliação do especialista. Claro que ele será chamado em algum momento, mas a gente precisa estar na linha de frente, né? Porque quem vai estar encarando ali 12 horas de plantão, 6 horas de plantão, às vezes 24 horas de plantão, somos nós. Então é a gente que vai perceber realmente as respostas ao tratamento, né, se o raciocínio está certo ou não. E uma coisa que eu sempre valorizo muito realmente assim, é a autonomia. Então eu acho que assim, existem vários caminhos que vão chegar no mesmo lugar, né? Vários caminhos certos que vão chegar no mesmo lugar. Então isso é enriquecedor, inclusive para nós que estamos ali na função de professor. Porque às vezes a gente sempre tem medo, a gente vai passar uma visita, surge uma ideia lá do residente, seja da pediatria, seja da terapia intensiva pediátrica, e te dá aquele insight, sabe, que você não pensou naquilo antes, por vários motivos. Mas essa opinião diferenciada, esse questionamento, eu acho que eles são muito importantes. Eu acho que questionar faz a gente crescer, né? Ser questionado não é ofensivo. Ser questionado é importante, porque isso nos estimula a buscar novos conhecimentos, nos traz insights que você não tinha pensado antes, né? Quantas condutas que a gente não muda depois desse momento de questionamento, né? Então, não é para que a gente chegue num bom resultado, não é um único caminho, são vários caminhos, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente vai definindo o perfil, né?
Hoje você já consegue definir o seu perfil, você já sabe assim, onde você, por exemplo, é mais conservador, onde você é mais invasivo, onde você pondera mais, né? Então, isso é importante. E só que você só consegue chegar nisso quando você é estimulado a ter autonomia. Porque se você só cumprir regras, se você só cumprir determinações, você não consegue encontrar o seu perfil. Ficar seguindo só protocolo. É. Mas eu acho que essa questão de, na teoria, né, geralmente várias cabeças pensam mais que uma, né? Mas eu acho que é sempre interessante ter alguém liderando ali a equipe, né? Acho que a pessoa mais experiente, né, sempre filtrando as ideias de as ideias do outro, né? Isso daí é importante, né? E em relação às personalidades, assim, cada um vai construindo a sua personalidade, né? O seu modo operante, vamos dizer assim, né? Tanto é que às vezes você chega para pegar um plantão, você bate o olho e fala, isso aqui eu já sei quem começou a manejar. Esse aqui já é mais o jeitão da fulana. Esse aqui já é mais jeitão da ciclana. Isso aí né, tudo que é obviamente bem embasado aí dentro da literatura, né, e tudo mais. Mas aí é cada filho com a sua característica, né? Vamos dizer assim. E pensando, o Arnildo teve praticamente vários filhos acadêmicos, né? Mas 2 ficaram fortes aí, que um é você e a outra é a Mariana. Sua contemporânea, inclusive, não foi? A Mariana, Foi. né? Eu fui em 2018, Mariana e a Cissa em 2019, né? Sim. Bem próximo. E a Maria Cecília. Né? Os 3 que realmente ficaram ali do lado dele, e ele é coruja com vocês. Porque assim, gente, eles terminaram a residência já faz um tempo e agora fazem parte da equipe. Tamo aí. É forte ali, pós-residência, que mostra também essa intencionalidade de capacitar os profissionais, mas fazer com que eles fiquem no serviço. Investiu tanto naquele profissional, né? E eles ficar para dar esse retorno faz toda a diferença. E a Maria Cecília, Mariana, né? E você, que foram os 3 filhos mais recentes, né? Tem a caçulinha agora, né? Tainara logo vem para a escala também, né? E é bem essa coisa de filho mesmo, sabe? Você percebe, assim, essas diferenças de personalidade, a diferença no estilo de trabalho, né? E o quanto que vocês se complementam, sabe? Às vezes eu comento com a Flávia, né? Eu acho que eu precisava, às vezes, assim, em determinada situação, eu precisava do cérebro do Fernando, eu precisava do coração da Mariana, e às vezes eu preciso daquela dureza da Maria Cecília para dar umas broncas. Porque, assim, acho que isso é interessante, sabe? Porque todos fazem bons trabalhos, conseguem entregar um plantão, sabe? A Flávia sabe disso, quando vocês estão lá, eu estou tranquilo, sabe? Eu fico curioso, mas eu não fico questionando tratamento, querendo saber se fez isso ou se fez aquilo. Eu fico curioso pelas crianças, né? Pelos bebês. Mas o quanto que eu fico tranquilo, né? De saber que quando vocês estão lá. Até porque a gente, assim, quer formar o profissional para ficar perto dele depois, né? Porque isso é um trabalho a longo prazo, né? Eu sempre acho assim que a formação do médico residente ela não acaba quando você termina a residência. Alguns vão para fora, alguns vão embora, não vão ficar por aqui. Mas aqueles que ficam por aqui, eles se ajeitaram ao seu estilo de trabalho, né? Não copiaram. Nenhum de vocês copiou o trabalho. Todos vocês têm características distintas de trabalho, mas que trazem confiança. Eu vejo lealdade, vejo assim, cuidado com a criança, né? Então esse é um dos pontos mais importantes. E até aproveitando assim, entendeu? Às vezes a gente faz terapia intensiva por tantos anos e eu já estou há 20 anos fazendo UTI pediátrica. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? 20 anos, aí terminei a residência em 2003. E a gente sempre acha assim que com o tempo você vai ficando mais endurecido em relação ao que você está enfrentando. Ledo engano, né? Porque hoje eu me vejo assim muito mais assim, sentindo às vezes algumas coisas em relação não o trabalho em si. A urgência, a emergência não me faz perder cabelo, felizmente, né? Ela não me deixa estressar. A coronária está nutrida, porque tem um monte de colateral ajudando ali, né? Mas assim, eu ao longo dessa trajetória eu consigo apontar alguns casos, algumas crianças que tiveram um impacto muito grande para mim, né?
Já falamos disso desse assunto antes, mas eu queria perguntar para você, assim, você nessa trajetória mais curta ainda, né, de 3, 4 anos, você também passou por essas experiências de ter alguma criança que causou um impacto para você? No sentido assim de você reafirmar que você está no caminho certo, de você lamentar e ficar se questionando depois o que você poderia ter feito diferente, né? E aquela criança que você nunca mais vai esquecer. Acho que primeiramente, antes de entrar assim na questão dos pacientes, acho que assim um divisor, um marco bem importante para minha vida foi o nascimento da minha filha. Antes de entrar nessa questão dos pacientes, eu acho que depois que você tem filho, parece que a empatia, a compaixão fica mais aguçada. Não sei muito bem se alguma coisa muda, né? Você olha para o paciente com outros olhos, né? Você fica pensando que, poderia ser a minha filha que estivesse aqui, né? Então acho que isso na vida como pessoa e de pediatra, né? Muda muito o jeito com que você lida a situação. E em relação aos pacientes, teve alguns que me marcaram. Não tenho a capacidade do senhor de lembrar de pacientes pelo nome, sobrenome, de pacientes que tiveram na UTI há 4 anos atrás. Mas para mim foi o Abner. O Abner foi bem difícil. O desfecho dele, para mim, até hoje, eu fico com ele na cabeça. Mas foi muito importante para a gente, porque a partir dele, acho que como a gente melhora bastante, né? Como profissional, como pessoa, né? Me ajudou muito assim na questão da formação, né? Isso acho que é um ponto tão significativo, sabe? Porque a gente, claro, né, aprendemos a fazer isso, somos doutrinados a fazer isso, buscando o bom resultado, né? Isso é intrínseco do ser humano. Então a gente, ainda mais quando envolve um bebê, uma criança maior, numa situação de gravidade tão grande, a gente quer sempre buscar o melhor resultado, né? E eu me via muito assim, sabe? Quando no começo, né, quando comecei a trabalhar como plantonista, talvez nos primeiros anos de docência, tinha dificuldade, assim, até se gerava aquele sentimento revoltante, né, de perder a criança, né? A criança não foi feita para morrer, a criança foi feita para crescer, para ficar adulto, para ficar um idoso, né? Mas ao longo do tempo a gente percebe assim o quanto que essas crianças elas vêm com uma missão tão nobre junto com elas, que faz a gente, não é que a gente está valorizando a morte, né? Mas a gente passa a respeitar muito a morte, né? Porque às vezes a criança ficou conosco poucos dias, às vezes ficou poucos meses, às vezes ficou um ano e pouco, mas ela nos trouxe tanto ensinamento, não só como profissional, acho que como profissional da área da saúde, como pessoa, como ser humano. Então, assim, eu acho que a gente, na nossa existência terrena, perante uma força maior aí que rege tudo isso, nós somos tão pequenos que a gente não consegue compreender isso, né? Mas depois de muitos anos, né, passando por isso e tendo 2 exemplos de forte impacto para mim, eu acho que eu aprendi a respeitar muito mais, né, esse momento, que é quando a criança não sobrevive, né? Claro que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas a gente vai ter... Acho que a melhor maneira de reparar isso é lembrar que ela esteve ali, ela te trouxe conhecimento, ela te ensinou a ser diferente, ela te ensinou a ser melhor. Então, eu sempre falo assim, que a gente acaba sendo o guardião das memórias dessas crianças, né? Porque a memória, ela é eterna, né? Então, as crianças se vão, mas a memória, a existência, a experiência com elas fica, né? E quando a gente consegue levar essa melhora, esse aperfeiçoamento para as outras crianças que vão vir depois, a gente está reparando, né? Está reparando que eventualmente a gente não conseguiu fazer enquanto ela esteve com a gente, né? Acho que infelizmente a gente não consegue controlar tudo, né? Tem
algumas coisas que fogem da nossa alçada, né? Acho que se eu tiver errado, me corrija. Eu não conheço nenhuma cultura no mundo que aceite a morte tão bem, se é que pode se dizer assim. A morte é sempre desconfortável, né? Um momento muito ruim. Mas é que nem o senhor falou, como a gente lida aí com pacientes de alta complexidade, geralmente a UTI, né, sempre aí com rotatividade, né, e funcionamento com os leitos cheios, né? Quando a gente perde um paciente, a gente não pode, posso dizer, talvez jogar a toalha, né? Porque tem mais 9 lá ainda para a gente salvar, né? E essa questão que o senhor comentou a respeito da lição, né? Que aquele paciente deixou ali para a gente, né? A gente não sabe, né? Até que ponto aquele desfecho aconteceu, né? Por motivos de força maiores. Um dia, quem sabe, a gente descubra, né? Compreende, né? Mas a gente precisa estar firme, né? Para acolher a família. Não passei por essa experiência e não quero passar. Não consigo nem imaginar como deve ser você perder um filho, né? Mas a gente tem que estar sempre, por mais que por dentro a gente esteja, né, extremamente esmorecido, a gente precisa estar forte ali para acolher a família, né? Refletir, né, sobre o que aquele paciente, né, nos fez evoluir, né? E aprimorar cada vez mais, né? E eu acho que os desfechos negativos, eles têm um grande impacto na gente, né? Sim. Acho que muita coisa acho que em muitos serviços, né, houve melhoras em algum tipo de manejo por conta de perdas, né? Acho que faz um pouco parte do processo do aprimoramento, da curva de aprendizagem, da formação, né? É uma situação difícil, machuca muito, vai ficar cicatriz, né? Sempre fica, né? Mas a gente precisa continuar lutando, né? Você sabe que uma das angústias de quem às vezes escolhe fazer as áreas que envolvem crianças graves, né? Não só a terapia intensiva, mas a oncologia, a hematologia, nesses que vão lidar com crianças graves. Uma das maiores angústias do médico residente em si são esses momentos das conversas difíceis, né? De comunicado de óbito, comunicado de abertura de protocolo de morte cefálica, de uma evolução para um desfecho negativo, com decisão pela limitação de suporte, enfim, né? Essas conversas mais difíceis. Antes dessa geração sua, da Mariana e da Maria Cecília, eu ficava mais como um preceptor, né? Então, assim, assumi a coordenação tendo vocês como os primeiros residentes, né? E eu sempre tinha essa decisão. As primeiras vezes eu assumi esse papel de conversar e vocês acompanhavam essas conversas. Chega um certo ponto que fala assim, não, agora é com você. Agora é contigo. E eu, assim, eu reconheço a importância dos cursos, né, de comunicação de más notícias, né? Acho que isso é científico, né? As pessoas que têm oportunidade de fazer devem fazer. Eu não fiz, você também não fez, né? E como que você consegue, Fernando, construir, ou como você consegue começar um diálogo como esse? Eu digo isso porque eu sempre falo, né? Já falo sempre com a Flávia isso. A minha melhor maneira, eu nunca penso antes. Eu entro numa sala, eu sento numa mesa para conversar com a família sem pensar nada antes. Eu preciso disso. Porque eu preciso que o meu coração fale naquela hora. Porque eu acho que se eu pensar antes, falar assim, eu vou falar isso, vou falar aquilo, eu vou ser cerebral demais. Robotizado. Exatamente. E aí posso pecar pela empatia, pela falta da empatia. Então a minha estratégia sempre foi essa, assim, de entrar sem defesa nenhuma, sem
com empatia, né, reconhecendo a necessidade da família, mas sem pensar antes. Como que você aprendeu a lidar com as situações? Porque nem sempre é fácil, né? Talvez eu tenha uma resposta que muitos não vão entender. Mas até hoje eu não consigo, como eu posso dizer, uma estratégia bem definida para comunicar alguma notícia ruim para alguém. Vai meio que um pouco do que você construiu com a família, sabe? Eu acho que é uma das poucas áreas que a gente estuda que não tem protocolo, sabe? Por mais que se tenta, né? Por mais que você tente, Difícil, né? é muito difícil. Então, sinceramente, para o senhor, não sei. É algo que vai muito do momento, né? Tem famílias que você tem um pouco mais de intimidade, outras que você não tem tanto. Acaba que isso acontece, flui de uma forma extremamente sem roteiro, né? Você começa, né? Realmente não, o que sai ali é algo que vem assim mesmo, vai surgindo ali na hora. Eu acho que você, apesar de, eu concordo, eu também não tenho estratégia, né, como você mencionou, mas uma coisa, um fator que eu vejo que ajuda bastante é a construção dessa relação com a família ao longo da internação, né? Então acho que a decisão que a gente tem, e eu vejo que vocês trazem isso também, de ser sempre muito transparente com as famílias, né? Então, assim, se a notícia é boa, a gente vai falar. Se a notícia não é boa, a gente vai falar do mesmo jeito. De uma forma que eles vão compreendendo o processo de gravidade aos poucos, digamos assim, né? É claro que tem a situação inesperada. Um óbito súbito, uma criança que chega muito grave, é diferente. Mas a gente percebe assim que ao longo desse tempo, quando você consegue estabelecer uma relação com a família assim mais transparente, falando mais sem planejamento, de modo mais espontâneo, o quanto que eles também vão entendendo o processo, mesmo que no final o desfecho seja o óbito. E eu tenho percebido assim, que o impacto para a família, o impacto para a equipe que está cuidando da criança é menor também. Claro que assim, ninguém vai compreender a perda de um filho, né? Eu também estou longe de querer compreender isso. A gente tenta entender e tenta valorizar os sentimentos da família. Mas essa decisão desde o início, não só nessa pior hora, mas desde o primeiro dia que a criança chega, de ter essa transparência com a família, é bem importante, né? E nenhuma família acha ruim de receber más notícias. Eles querem saber a verdadeira notícia, né? Não adianta a gente tentar florear algo que, ou tentar tingir com tintas que não são as verdadeiras, né? Eu acho que o fato de a gente separar sempre apesar de estarmos ali, né, integralmente ali para tirar dúvidas, né, dos familiares, dos responsáveis, dos pacientes que vêm surgindo conforme a internação do paciente, mas a gente sempre tem o hábito, né, pelo menos ali na UTI do HU, de reservar pelo menos um horário um pouco maior para a gente colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, né, para deixar a família o mais ciente possível, né, do estado de saúde do paciente, né. Isso já meio que acaba moldando um pouco a percepção da família sobre a evolução do paciente, né? Se está tendo uma evolução favorável ou se está tendo uma evolução desfavorável, né? Mas, infelizmente, quando a gente está diante de um desfecho ruim, durante um óbito de um paciente, é uma missão árdua. Acho que não tem palavras. Infelizmente, talvez seja aí talvez das piores, se não for a pior, né, das experiências, né, parte do
do nosso trabalho, né? E esses apontamentos, eu acho que são bem importantes, porque assim, até hoje, não sei se você passava isso pela sua cabeça quando você escolheu fazer UTI pediátrica, mas hoje ainda muita gente traz aquele conceito assim, eu vou fazer terapia intensiva, pode ser neonatal, pediátrica, de adultos, porque eu quero aprender a fazer procedimentos. E no final a gente vê assim, o quanto que o procedimento em si é um detalhe tão pequeno, né? Segundo plano. Então, assim, depois que você está lá nesses primeiros depois de uns 6 meses lá dentro, você percebe assim que o raciocínio diário é mais importante, a necessidade de se aperfeiçoar o tempo todo, estudar o tempo todo é mais importante. Assim, a gente sempre, quanto mais tempo de terapia intensiva, mais vontade a gente tem de aprender as coisas, de entender o mecanismo das doenças. E também essa parte do lidar com o paciente, de lidar com a família do paciente, com a equipe multiprofissional, porque é a típica situação que a gente precisa honrar muito essa questão, né, da proximidade com o paciente e a proximidade com a equipe, né? Até para esses momentos difíceis também, que são essas comunicações de más notícias, a gente poder fazer isso da melhor maneira possível. Então, acho que embora muitos residentes, talvez até eu me encaixe nessa evolução, comece a fazer terapia intensiva achando que é para aprender procedimento, quanto que o procedimento ao longo do tempo se torna algo assim automático, né? Independente de você fazer terapia intensiva ou não, você vai aprender a fazer aquilo. Mas esse cuidado diário, individualizado, sob apoio da equipe multiprofissional, é muito importante, né, para a gente conseguir um serviço de qualidade, né, ou pelo menos um plantão de qualidade. Né? É como eu acho que a gente conversou anteriormente, né? A medicina intensiva ela te dá muita segurança para trabalhar, né? E, meu ver, o ideal, assim, para, né, processo da formação, né, é você atingir um equilíbrio, né? Acho que se você atingir um equilíbrio entre a prática de procedimento e a questão dos conhecimentos necessários para fazer uma prescrição, né? Particularidade de prescrever um grande queimado, particularidade para prescrever uma cetoacidose, particularidade para prescrever aí um mal epilético, né? Acho que se você juntar, né, conseguir fazer um bom equilíbrio entre os procedimentos e saber fazer as prescrições, né, para determinada patologia, acho que esse é o cenário ideal, sabe? Até porque, vamos supor, caso você tenha dificuldade de intubar ou passar um acesso, drenar um tórax, né? Se você está num cenário de um hospital universitário, onde tem a parte de academicismo, ou até mesmo fora, algum outro hospital que tenha várias especialidades, você consegue pedir ajuda, né, para né, fazer determinado procedimento, né? Agora, prescrever você não encontra tanta facilidade assim para, né, ajudar a encontrar um colega para trocar uma ideia, né, em relação à prescrição. Então, acho que o cenário ideal seria esse, né? Seria você juntar um equilíbrio ali. Não adianta nada você ser o AIS da intubação se você não sabe sedar, não sabe analgesiar, não sabe, né, escolher um antibiótico, né, prescrever ali uma insulinoterapia, né, prescrever um diurético, né? Então, acho que se a pessoa conseguir fazer um equilíbrio entre procedimentos e conhecimentos para prescrever o paciente, acho que esse é o cenário ideal. Acho que Um ponto que eu penso também, como mulher agora, né? Quanto que a maternidade, eu concordo com você, a maternidade é um divisor de águas, tanto paternidade quanto a maternidade, para quem trabalha com pediatria. Realmente, assim, a visão muda absurdamente. E aí eu penso nas mulheres que pensam, às vezes, em fazer intensivismo, mas ponderam justamente o equilíbrio, o desafio, como eu vou levar a maternidade
E como eu escolho o intensivismo, sabendo que eu preciso para praticar o intensivismo de uma UTI, e que essa UTI ela funciona em esquema de plantão. Isso inclui, né? Às vezes no início, noturno, final de semana, datas comemorativas. E isso é ponderado por muitas pessoas. Sim. Às vezes eu tenho realmente a paixão em fazer UTI, mas eu pondero o meu amor por isso com equilíbrio com a minha família. E isso é muito difícil. E eu sei que o nosso público que nos ouve é um público, a grande parte são mulheres. Sim. E aí eu queria ouvir de você se você já ouviu isso de colegas que às vezes falam, nossa, eu queria fazer UTI, mas eu não consigo equilibrar. Ou se é possível, né? A gente tem a Mariana, que recentemente também foi mãe pela segunda vez, e ela é uma querida, trocando Tainara ideias com também, ela, né? né? Tainara também, que está terminando a residência, também foi mãe. A gente sabe das angústias e dos desafios da maternidade, que às vezes é assim. No plantão passado, que a gente fez junto, a gente deixou o Pedro na casa da minha mãe. Pedro estava com 39 graus de febre, e aí não tinha como a gente ajustar, falou, não, vai ficar. E a gente deixa, às vezes, o filho doente para ir trabalhar. E isso gera culpa, isso gera insegurança, isso gera, né, N sentimentos misturados. Né? Como que a gente conseguiria articular isso, sabe? É um desafio. Né? Eu acho que por conta disso que a senhora falou, a procura dessas especialidades hospitalares, especialidades que vivem de plantão, pelo menos eu acho que aqui na região, não sei como é que é a realidade nos outros estados, né, vem diminuindo, né, porque eu acho que justamente por conta, acho que dessa questão entre você ter a sua vida, né, principalmente mulher, né, desejo de construir uma família e você conseguir coexistir com a vida, né, de médico que tem como base aí um esquema de vivência de plantão, né? E acho que por conta acho que um dos desafios, das questões que eu acho que o pessoal aí que está na questão de decisão, será que é isso mesmo? Né? Quais que são os prós e os contras, né, de cada especialidade? Eu acho que acaba pesando muito para a diminuição da procura de áreas como intensivista, áreas que vivem de plantão, como forma geral, né? Porque realmente assim, a pessoa tem que sacrificar muito, né? Deixar a sua família, entre aspas, assim, em segundo plano não é fácil. É complicado, né? Então, e a vivência de plantões também não é uma vivência fácil, né? Acho que muita gente procura algo mais estável, né? Algo mais ambulatorial, principalmente as mulheres, né? Porque se, né, caso tiver essa questão de ter uma intercorrência, assim, vamos dizer, com o filho, algo do tipo, se você tem um trabalho mais flexível, você consegue contornar essa situação melhor, né? Você está num plantão, né? Como é que vai fazer? Vai largar o plantão? Às vezes é difícil de conseguir um colega para, né, te cobrir ali na hora, de forma De última hora, última ali, hora, né? inesperado, né? Então, acho que é um dos motivos pelo qual a procura tem sido menor, né, dessas áreas. Rede de apoio, né? A gente precisa muito. Eu falo, Rede de olha, tem apoio. hora que só funciona porque tem a minha mãe e minha avó que ajuda com os 3, que tá em férias escolares, então misericórdia. Se você tiver uma rede de apoio, né? Faz toda a diferença. Pessoal aí que ainda está na dúvida, né? Que área que eu vou. Se você tiver uma rede de apoio, ajuda e muito. Né? Você vai trabalhar com a cabeça mais tranquila. Né? Mas é complicado. Não é fácil, não. Levar essa vida de profissional da área da saúde, né? Com perfil de plantonista e
ter que, né, tá ali. Você sempre está de plantão, na verdade, né? Você sai do plantão do hospital e vai do plantão para casa. Né? É bastante difícil. Não é fácil. E aí uma pergunta um pouco diferente, sabe, Fernando? Até eu também busco essa resposta, né? Você falou de várias dificuldades de encaixar as coisas, né? De fazer as coisas acontecerem, escolhendo uma área que é tão intensa, digamos assim. Não é intensa só no nome, mas é intensa na vida também. Como conciliar a música no meio de tudo isso? A música? Acho que... Como eu posso dizer? Acho que eu tenho um ladinho ainda que eu ainda não me resolvi bem, sabe? Em termos de frustrações, né? Cada um tem uma frustraçãozinha dentro de si, né? Mas hoje em dia não tanto quanto antigamente, né? Antigamente a gente fazia bastante barulho, vamos dizer assim. Tocava com uma certa frequência e tudo mais. Mas chega uma hora que você tem que escolher uma coisa. Se você quiser, né, que hoje em dia ser músico no Brasil já é muito difícil, né? Assim. E se você quiser ainda fazer o seu trabalho acontecer, você precisa de uma exclusividade, você tem que se dedicar. Não tem outro jeito. E é muito difícil você conseguir conciliar o trabalho, vamos dizer assim, musicalmente profissional, né, de fazer show, tudo, coisa e tal, com a medicina em si, vamos dizer assim, né? Ainda mais para quem vive de plantão, né? Não dá muito para você se preparar, fazer um cronograma direitinho, né? Você sabe que, assim, mesmo quando é uma coisa só do hobby, digamos assim, né? O violãozinho sempre tem que estar na beira da cabeceira, né? É obrigatório, né? Porque eu acho que, assim, não sei se é algo que algumas pessoas compreendem, né? Porque existe uma diferença grande de ouvir música e fazer música, né? Sim. Então, assim, as duas coisas são muito boas, né? Mas, assim, desempenhar um instrumento musical, né? Assim, entender a sonoridade, né? A melodia, é algo que eu sinto muita falta, sabe? Eu não consigo, sabe? Já tentei fazer até semana padrão, mas eu não consigo trazer isso de volta, sabe? Então, assim, é algo que faz falta, né? Talvez dentro desse campo das frustrações, né? Porque eu sempre vi, assim, que ouvir música é bom, é relaxante, às vezes, ou não, às vezes te deixa com mais raiva ainda, né? Mas você executar a música, mesmo que seja uma coisa, assim, amadora, ali no seu cantinho, né? Uma coisa só para você, o quanto que isso, ele é tão bom para a nossa cabeça, né? Uma válvula de escape tremenda. Temos que ir atrás do equilíbrio, né? Acho que a gente vive correndo atrás do equilíbrio, né? O Arnildo já tentou 1000 esquemas de semana padrão, mas com 3 crianças, sendo que um tem 2 anos e só gosta dele, então fica difícil. Tem que ensinar ele já desde cedo. Então, eu achei que ele fosse pro caminho do baixo, mas o mais novo acho que vai pro caminho da bateria. Então, lá em casa tem um violão, uma guitarra e uma bateria, né? E tá sempre ali, né? O dia que a gente não pratica alguma coisa ali, parece que tá faltando alguma coisa, né? Mas, pelo menos para mim, assim, a música foi e sempre vai ser uma válvula de escape, como se fosse atividade física, um passeio, umas férias. É uma válvula de escape maravilhosa, assim. E diga-se de passagem, com bom gosto musical, né? Opa! Mas, honrado essas palavras, né? Mas é interessante que muitas das músicas que você compartilha é unidadora, então, mesmo gosto. Uma coisa que você falou que eu acho que é importante é oportunizar, né, os momentos.
E é uma coisa que eu demorei para aprender, viu, Fernando? O momento ideal, assim, eu esperava às vezes ter um momento ideal para eu sentar para fazer alguma coisa, aquele silêncio que nunca veio, né, na casa, aquela casa organizada que a gente nunca chega. Era uma coisa insana. E aí, de uns anos para cá, eu falei, gente, tem que facilitar. Quero ler um livro, ele tem que andar comigo o tempo todo. E uma coisa que você falou, o violão tem que estar ali do lado. Na cabeceira. Né, na cabeceira. Porque a gente não vai conseguir momento, acho que conforme o tempo vai passando, as responsabilidades vão aumentando, eu desconstruí essa idealização na minha cabeça. Tem que levar para o plantão. Tá pendurado nas costas. Leva uma música, violão lá, quando estiver todo mundo estressado, a gente toca violão lá. Mas é a questão de realmente deixar as coisas fáceis. Alimentação. Gente, é um baita de um desafio. Tem semana que a gente come muito bem, tem semana que não vai, né? Água. Parece que é simples tomar aquelas garrafas de água, para mim O Fernando você toma, eu tenho muita dificuldade, mas a minha esperança, eu levo ela, né? E a gente segue tentando. E o equilíbrio, e claro, se vocês optam pela UTI, ou independente consultório, cada um vai ter os seus desafios, porque mesmo se você vai para o consultório e você for uma pessoa muito bem procurada no consultório, também não vai ter tempo para várias coisas. Né? E acho que tudo a gente buscar o equilíbrio mesmo. Se a música faz bem, tem que... Tô falando isso para você, tem que encontrar uma brecha para a música. Não pode entrar. deixar para amanhã. Não pode deixar para amanhã. E eu acho que, claro, para a gente entrar, né, dentro da especialidade, falar a especialidade não me permite, realmente às vezes não deixa, mas tentar priorizar o que faz bem para nossa saúde mental. Né? E isso é uma coisa que eu demorei para incorporar, porque eu achava que eu precisava de um momento para isso. Depois que veio o segundo filho, eu falei, agora não dá mais. Vai do jeito que dá, né? Tem que estudar, né? Senta, tá com a música tocando no fundo, a galinha pintadinha e tal, mas é o momento que eu tenho, vai ter que ser daquele jeito mesmo. E com isso as ideias foram saindo do papel, com isso as coisas foram indo, mas realmente a gente compreender, né, de que há coisas que realmente a gente não consegue esperar o momento ideal, porque ele realmente não vai existir. Né? Chegar numa conciliação assim é muito difícil, né? Muito difícil. Mas a gente ficou conversando aqui, né? Cuidar dos outros, cuidar dos outros, cuidar dos outros. E muitas vezes a gente esquece de cuidar da gente. Exato. E tem que se cuidar, né? Porque cuidando de si para cuidar bem, né? Exatamente. Aí a pessoa tem que já se conhecer um pouco, né? O que faz bem para ela. Atividade física, música, natureza, né? Cada um tem a sua válvula de escape. Né? Bom, Fernando, eu acho que assim, eu fico muito agradecido por essa conversa, né? E acho que ela vem num momento bem adequado, né? Acho que a gente tem que encerrar o 2023, né? Conversando um pouco sobre isso. Até porque a gente está nesse momento assim de descoberta para os novos residentes, né? A maior parte dos concursos de residência já foram, já tem até resultados. Mas a gente tem aí uma geração de residentes de primeiro ano, de segundo ano, né? Então, não que a gente queira trazer todos para medicina intensiva pediátrica, para terapia intensiva pediátrica, mas acho que é importante saber o que é essa residência, né? Então, as motivações que levaram a escolher, as dificuldades que a gente encontra no nosso estilo de trabalho, né? Um trabalho intra-hospitalar, de plantão, de muita dedicação, de cansaço mental, muitas vezes, né? Então, é um momento bastante importante para que as pessoas ouçam isso, né? E melhor ouvir de quem fez isso recentemente, né? Eu já estou para uma geração anterior, né? Já fiz isso há 20 anos atrás. Era uma outra realidade. Né? Então, era uma realidade de poucas mídias, né? Não tinha tanto acesso a celular, né? Então, era diferente. Hoje eu vejo assim... Era um residente só, um ano só, né? Um ano só. Então, hoje a gente vive uma realidade diferente. Uma pediatria de 3 anos, uma residência de terapia intensiva pediátrica de 2 anos, né? Então, é importante as pessoas ouvirem quem terminou recentemente, que hoje está trabalhando com essa área, para entender como que funciona essa escolha, né? E fico muito contente de ter conversado isso com você, né? Então, você sabe, assim, que... falar assim, quando eu te conheci a primeira vez, assim, você foi fazer as eletivas, eu nem imaginava que você fosse fazer... Isso aí não vai dar, não. Mas nada do que você começar a conviver, né? Então, você começou a residência ainda com 2 residentes, depois de um certo tempo você foi sozinho, né?
Eu acho que foi bom para você ter tido esse tempo sozinho, porque você teve que assumir todas as funções, né? Então tinha que prescrever, tinha que evoluir, tinha que coletar exame, tinha que correr atrás de estado de exame, lidar com toda essa dificuldade do dia a dia da residência, né? E hoje, assim, eu falo isso não só aqui, mas eu falo isso para todas as outras pessoas. Eu vejo você hoje como o plantonista de alta performance, né? Porque é muito dedicado à criança aqui interna. Então pode ser qualquer que for a patologia, pode ser qualquer que seja a doença, está lá. Vai no pronto-socorro, ajuda a entubar, ajuda a passar um acesso venoso, é cuidadoso com a prescrição. Então, assim, um dos valores que eu tenho muito é a primeira prescrição. Eu vejo que você conseguiu incorporar isso no seu modo de trabalho, né? Fazer uma primeira prescrição perfeita, né? Que acho que tem que ser assim, porque é ali que começa a história da criança dentro da UTI, né? Então, assim, eu espero que você continue trabalhando muitos anos, né? Servindo ali de... Acho que hoje você não é só um apoio, você faz parte de uma família que está ali para cuidar das crianças, né? A Mariana, a Maria Cecília, futuramente a Tainara. E espero que agora com essa nova geração, né, que vai ser a geração que eu quero deixar o meu legado, e que eu sinto hoje que eu estou assim satisfeito. Então, com os alunos que eu tive, com os residentes que eu ajudei a coordenar a residência, eu fico satisfeito por estar deixando um legado com as pessoas certas. Então, gosto muito do seu trabalho, admiro como pessoa. Às vezes a gente até já brigou em alguns momentos, né? Pai e filho, né? Pai e filho. É tipo coisa de pai e filho mesmo, né? Porque, assim, eu sabia que você era muito promissor no que você iria fazer, né? Então, quando a gente reconhece um talento, a gente reconhece alguém assim que vai seguir os seus passos, a gente não pode perder. Então, assim, eu espero continuar investindo no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento como profissional, na sua segurança, né? E que contar com o seu apoio por muitos e muitos anos ainda. O que eu vou falar agora? Mas assim, pessoal, tem a certeza de que a recíproca é verdadeira. A gratidão que eu tenho pelo senhor, pela senhora é imensa, tanto da parte profissional quanto da parte pessoal. E tenho certeza que, falando de forma mais abrangente mesmo, né, essa nossa geração, eu, a Mariana, a Cissa, a Tainara, a gente tem um orgulho, né? Acho que não é todo mundo que teve a oportunidade, né, a honra de ter professores como vocês. Se hoje a gente desempenha um trabalho bom, é porque teve um mestre bom por detrás, sabe? E pode ter certeza que, né, nós somos extremamente gratos assim pela dedicação que o senhor tem com a gente, fora de série. E isso serve pro pessoal de fora aí, ó. Pode prestar aqui que... Dá bom. Rapaz, o cara aqui é bom, viu? E também. Então, você vai sair 100%. E é isso, professor. É um tema também de bastante particularidade, né? Eu acho que se trazer a Mariana aqui vai ter uma visão, se trazer a Cissa vai ter uma visão, se trazer a Tainara vai ter uma visão. Né? Cada um vai ter, né, os seus pontos de vista, né? Mas a gente se sente muito honrado aí por ter tido vocês como mestres, né? Como nossos professores. E a gente espera aí continuar dando aí bastante fruto aí pro serviço, né? Bastante menos dor de cabeça, né? A gente dá muita dor de cabeça para vocês. Imagino. E é isso. Sempre se aprimorar, né? E você é muito especial pra gente, viu, Fernando? Todos são. Mas o Arlindo te vê como um filho mesmo. Aquela coisa de filho, como se fosse uma extensão realmente da nossa família. E esse carinho é muito intenso por nós dois. Você tem um coração enorme. Né? Todo mundo gosta de trabalhar com você. É bom ter esse feedback positivo, né? Sim, e para quem você pergunta, é muito gostoso trabalhar com você, é um prazer trabalhar com você, a sua tranquilidade, a sua leveza,
a sua capacidade técnica, teórica, de comunicação. Então faz muita diferença onde você passa. E eu fico feliz que eu vejo muito do Arnildo em você. E é tão gostoso de ver que esse legado que ele tanto estava angustiado, às vezes fala, eu preciso deixar meu legado, eu preciso deixar, porque é uma coisa que realmente ele fala, eu estou construindo tudo isso, mas uma hora eu vou sair de cena e eu quero que isso continue. E eu sei que essa geração de vocês que estão chegando, ele apostou de que realmente o legado dele está ali e que ele vai conseguir que isso se perpetue. E isso ele fala com tranquilidade. E eu já vi esse homem angustiado, hein? Misericórdia. Às vezes dá 1h da manhã, mas vem a mensagem lá, né? Como estão as coisas, estão tudo bem. Vou passar lá. Mas é bem isso. E, enfim, o carinho é enorme, que é importante que você saiba disso. Né? A gente sempre tem esse propósito de falar que vocês são importantes, você é importante e precisa saber disso. Eu acho que cada um de nós tem uma noção dessa responsabilidade. De que igual o senhor não vai ter. Não tem, é insubstituível. Não é querendo rasgar seda, não. Acho que quem conhece sabe do profissional, do quilate que o senhor é. Mas, com certeza aí, tomara, a gente vai dar... A gente tem noção dessa responsabilidade de perpetuar esse legado aí que é bastante grande, né? Tive um insight, e eu vou até Mariana e Tainara. Eu vou querer um episódio com vocês. Seria muito legal para a gente falar sobre maternidade. Maternidade, não é? No intensivismo pediátrico. Maternidade no intensivismo pediátrico, que é ser mãe e mulher nisso. Eu acho que me ver esse insight conversando aqui, eu acho que é um episódio que a gente precisa programar para logo também. O antes e o depois. O antes e o depois, porque dá a diferença. E até assim, a gente sabe que também não é fácil para as mães, para essas intensivistas que se tornaram mães, porque nem sempre elas são compreendidas, sabe? Então, assim, a maternidade nunca é um problema. A maternidade é um presente, né? Uma dádiva que a mulher tem. Então, assim, se aquela profissional tá ali, ela precisa de um tempo para exercer a função de maternidade, ela precisa se dedicar à criança, você tem que depois trazê-la de volta, você tem que mantê-la próxima, né? Então, a Mariana foi assim, né? Como que eu vou perder a Mariana no meio dessa história? Não tem como. Porque, assim, as qualidades que ela mostrou, o fato de ter sido mãe, vão torná-la uma profissional melhor. Então, assim, a gente tem que manter esse profissional perto. Só que nem sempre é assim que as coisas funcionam. Então, o mundo não é tão compreensível assim, né? Com as mulheres e com as mães de verdade, né? Mas é uma boa ideia. Vai ser bem interessante conversar. Extremamente interessante. Gostei. Principalmente para as meninas, né? Que estão querendo aí fazer medicina intensiva, né? Sim, vai ser legal. Já vai ter uma visão bem do cerne ali da situação da maternidade, né? Eu tenho até uma filha desgarrada, né? Uma residente que quis fazer UTI pediátrica e no fim não conseguiu fazer porque tornou-se mãe e aí outras prioridades surgiram, né? Mas ela sabe que, se ela está ouvindo, ela sabe que eu estou falando dela, está sempre aqui o convite para voltar, porque os filhos têm que voltar para casa, né? Se eu falo a memória, acho que eu sei de quem é. Está na hora de voltar, viu? Na hora de voltar. Tá certo. Gente, então aqui o nosso último Pedincast do ano, primeira primeira temporada se encerrando, agora 2024 chegando a segunda temporada do Pedincast. Muito obrigada por essa audiência, pela forma como vocês nos levaram ao longo desse ano, pelo alcance que esses episódios estão chegando e tendo, graças ao apoio de vocês, à divulgação de vocês. E é isso, o que vocês quiserem ver com relação a 2024, coloca aqui nosso planejamento, né, de novos episódios, quem vocês querem que a gente traga de volta, a gente vai trazer. E que seja um ano maravilhoso para todos nós, né? Vai ser. Abençoado, cheio de boas energias, que as nossas baterias estejam recarregadas apesar dos plantões. E se não for um ano bom, a gente dá um jeito. E se não for bom, a gente dá. É isso que importa. Feliz ano novo para todos nós. Obrigado, Fernando. Obrigada, Fer. A honra é toda minha. Mandar um abraço pro meu pai também, para minha mãe,
para minha irmã. Né? Eu tenho 3 pais. O cara lá de cima, meu pai, né? Seu Fernando também, seu Anildo. Uma honra ouvir isso. Fora de série. Minha mãe também. Ó. E minha irmã também, minha esposa, minha filha. São muito importantes para que a gente consiga fazer o que a gente faz. Né? São extremamente importantes para fazer o que a gente... para tornar o que a gente sonhou, né? Para concretizar o que a gente sempre sonhou, né? E é isso aí. Obrigada, Fer. Nada, para mim a honra é toda minha. E o like agora que pede, produção? Pode pedir os likes aí. Quantos likes, produção? 50 mil? 50 mil a 50 meta. mil likes. Se bater 50 mil likes, aí os professores vão sortear uma vaga de medicina intensiva. Só que não, né? Estuda não para tu ver. E é isso aí. Obrigada. Opa!